Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. O programa está na sua 10ª temporada, tem o objetivo de compartilhar a informação jurídica com você. Essa ciência tão complexa, contingente, que muda a vida das pessoas todos os dias. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o Dr. Carlos Alberto Eli Fontela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, professor. Professor Cristiano, é uma grande honra estar participando do programa Tema e Direito aqui da Faculdade de Direito da Universidade Franciscana. O doutor sabe que esse programa tem 15 anos já. Ele inicia com o professor Sérgio Achuti Blatz, que o senhor deve conhecer, hoje é desembargador do tribunal, já foi vice-presidente do tribunal. Sim. Aí o professor Blatz, quando ele é promovido, quando ele é nomeado desembargador, ele deixa aqui o programa e aí esse professor aqui resolveu assumir. E aí estamos há 10 anos já fazendo isso. Isso é uma prova, professor Cristiano, do sucesso do programa e da importância do programa. Realmente, hoje, o desembargador Blatz, ele é vice-presidente do Tribunal de Justiça, né? E entregou o bastão para o professor, né? Estamos aqui hoje. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre essa logística dos direitos sociais, né? Que sei que tu é um especialista nisso, tem tese de doutorado já publicada. Tu vê, assim, uma deficiência na satisfação dos direitos sociais e que diagnóstico tu faria disso? Assim, por que isso? A nossa Constituição brasileira, ela é uma Constituição que foi generosa, não critico a generosidade, mas trouxe os direitos sociais como direitos fundamentais. Isso tem consequências, né? Uma consequência da possibilidade de se buscar determinada prestação social diante do Poder Judiciário, né? E a Constituição brasileira, ao contrário de muitas constituições aí de outros países, os direitos sociais são direitos fundamentais como qualquer outro direito fundamental, né? E a fundamentalidade dos direitos sociais tem consequências, como eu disse, e como a nossa Constituição é generosa, muitas dessas prestações sociais chegam até o Poder Judiciário. Então, significa dizer o seguinte, o direito social, sendo um direito fundamental, significa dizer que ele tem aplicabilidade imediata e também é uma cláusula pétrea. Ou seja, independente do governo que vem assumir, independente dos deputados, dos senadores, os direitos sociais são direitos fundamentais e não podem ser retirados da Constituição, nem mesmo eles podem ser reduzidos a tal forma que percam a sua identidade. É uma consequência importante, uma consequência que foi uma escolha do legislador constituinte e que nós devemos, conforme as condições fáticas, torná-los realidade. Agora, nós temos uma tradição, principalmente civilista, né, eminentemente privada. Certo. Né? E até nós temos um código de processo civil, vamos fazer uma relação aqui entre processo e direito material, também que foi escrito basicamente a tutela de direitos privados. Sim. O senhor vê isso como um entrave para a consecução dos direitos sociais? Isso é um problema? Por exemplo, a ausência de um código coletivo? Essa é uma questão muito importante. Até na minha dissertação de mestrado, o tema foram as ações coletivas e eu defendi nessa dissertação da necessidade de um código de processo coletivo. Certo. O nosso Código de Processo Civil, embora seja de 2015, né, em substituição ao código anterior, é recente. Tiveram avanços, mas creio que ainda são insuficientes para a garantia dos direitos transindividuais. A questão dos direitos sociais, ele tem uma dimensão coletiva e uma dimensão individual. Evidentemente que nos direitos sociais, eventual demanda de saúde ou demanda de educação, o ideal seria que fossem veiculados por ações coletivas. Esse seria o ideal. Sim. Isso não significa dizer que uma dimensão individual, particular e específica não pode ser levada até o Poder Judiciário. Então, eu defendo o seguinte, a tutela coletiva dos direitos sociais é necessária, é importante, mas, por outro lado, não podemos fechar a porta completamente para a dimensão individual, que em algumas situações, em que é uma situação muito particular, deve ser também levada até o Poder Judiciário. Tu já chegou a pesquisar, Carlos, ou já te deparou assim com a necessidade da gente pensar num outro tipo de processo para os direitos coletivos, para os transindividuais, um processo que rompesse a estrutura do processo individual. Né? Hoje a gente tem uma coisa muito metodológica. Né? Exatamente. O nosso código de processo é um código mais patrimonialista, mais voltado
para o direito do A contra o B, e as relações jurídicas, as relações sociais não mais refletem isso. Vemos muitas situações que a defesa dos consumidores, o ideal seja por intermédio de um processo coletivo, e vários outros tipos de demandas que são levadas ao Poder Judiciário e que causam uma intensa judicialização e um aumento muito grande de processos, como nós vemos hoje, conseguimos ver nas nossas varas cíveis, especialmente. Sim. Então, há sim a necessidade, né, de aprimorarmos o processo coletivo, fala-se muito em processo estrutural hoje, né? Então, há essa necessidade. E os direitos sociais, eles são direitos para a coletividade, podem ser tutelados por demandas coletivas, também em muitas situações, ou na maioria das situações como é hoje, embora não seja ideal, por demandas individuais. Então, há necessidade, ao meu ver, de um código de processo coletivo, né? Que seria a maneira ideal aí de tutelarmos os direitos sociais, sem abrir mão da tutela individual também. Nós temos hoje, né, uma espécie de microsistema de processo coletivo. Sim. Que, se a gente for analisar aquilo criticamente, foi escrito com a caneta da individualidade. Né? Eu imagino um processo coletivo, algo como uma mesa redonda. Né? Claro que são coisas que levam tempo também. Sim. A mudança de um padrão, de um paradigma, ela não acontece de um dia para o outro. Aqui eu trago uma situação similar. Vou mostrar o livro aqui da minha tese de doutoramento, que foi os direitos sociais. Logo quando foram escritos na Constituição como direitos fundamentais, o STF, especialmente, também os juízos de primeiro e segundo grau, decidiam como se não existissem os direitos sociais ainda. Sim. Isso é explicável por quê? Porque o quadro mental dos ministros, dos juízes, ainda estava muito atrelado à Constituição anterior, à normatividade anterior. Claro que isso demora um tempo, e um tempo também para o legislador densificar os direitos sociais. Sim. No início foi uma fase do Poder Judiciário, olhando os direitos sociais, tutelando os direitos sociais, uma fase apática, uma fase muito contida. Só que a partir de 2010, 12 anos depois da Constituição, ou melhor dizendo, no início dos anos 2000, isso começou a mudar. 12 anos começou a mudar. Passamos de uma jurisdição apática, contida, para uma jurisdição talvez muito ativa, né? Concedendo toda e qualquer prestação de direito social que fosse postulada. Por quê? Porque tem aplicabilidade imediata. Claro. Uma leitura equivocada da aplicabilidade imediata. Aplicabilidade imediata não significa que, se está previsto o direito à moradia, que eu posso pedir uma casa para isso. Sim, né? claro. Então, nas demandas de saúde também houve um certo excesso. Né? E um período de uma jurisdição mais reflexiva começou em 2010, né? Com a STA 175, começaram a se estabelecer critérios. Né? Isso foi, e é nessa fase que estamos hoje no âmbito dos direitos sociais. Né? Até posso trazer um caso emblemático aqui, que teve há pouco tempo, o caso da pílula do câncer. Todos lembram. Nem medicamento era uma substância experimental, né? E houve uma grande divulgação com o fenômeno das redes sociais, que aquela pílula teria a eficácia para curar todo e qualquer tipo de câncer. Centenas, milhares de ações aportaram até o Poder Judiciário, muitas concedendo, e chegou ao ponto, foi isso talvez o que motivou também a formalização, o estabelecimento de critérios para o fornecimento de medicamentos como temos hoje. Como é que foi na tua vida isso, assim, no exercício da magistratura, dar uma parada para fazer um doutorado, né? O tribunal apoia isso, como é que foi? Nos conta isso, doutor. A escolha de fazer o doutorado foi por causa da minha atividade acadêmica, minha atividade como docente, né? E comecei o doutorado em 2012, 13, e fiquei um tempo em Portugal, tirei licença-prêmio para frequentar as aulas, e uma licença também concedida pelo tribunal. E depois veio a fase da escritura da tese, que é uma fase solitária, muitas vezes, uma fase difícil. Mas consegui conciliar, graças a Deus, defendi a tese no dia 16 de outubro de 2023, depois transformei a tese em livro. É um período bastante difícil, foi um período bastante difícil para conciliar a escritura da tese com o trabalho, mas graças a Deus consegui finalizá-la e hoje está aí num livro. Mas o professor
Cristiano deve saber, né, o escrever de forma científica é diferente do que redigir uma sentença. Sim, né? sim. Então, foi um trabalho árduo, enfim, a tese é uma tese longa. Vamos mostrar de novo aqui. É uma tese longa, com mais de 900 páginas, e há uma abordagem geral dos direitos fundamentais, em especial com os direitos sociais, e a tentativa de trazer um método para que os juízes, quando se veem com uma demanda envolvendo os direitos sociais, possam julgar e atuar nesse tipo de processo. Mas é um tema muito interessante esse, porque a nossa tradição é uma tradição que ela vai, por vezes, de encontro à satisfatividade dos direitos sociais. Sim, né? De fato, os direitos sociais sempre foram vistos, né, com um olhar de preconceito, muitas vezes, porque os direitos sociais são muito caros, ou os direitos sociais estimulam o ócio ou a preguiça. Mas a questão dos custos dos direitos sociais, se nós olharmos bem, todos os direitos custam, e custam muito. O direito de liberdade custa muito, porque o Estado tem uma estrutura para a proteção dos direitos de liberdade, o meu direito de ir e vir, o direito à minha propriedade, há um custo muito alto. E quem leva, entre aspas, a culpa por esses custos são os direitos sociais, porque a faceta prestacional dos direitos sociais é a faceta mais evidente, principalmente em países como o Brasil, que, como o professor Lênin sempre diz, um país de modernidade tardia, em que o Estado social não se consolidou no mesmo tempo que na Europa, por exemplo. É que nós estamos falando de direitos que foram conquistados pela civilização. Sim, né? sim. Gerações, por vezes, de direitos humanos aí também, né? Sim. São conquistas civilizatórias. Por isso, né, essa estrutura, a necessidade de se planejar e de se pensar numa estrutura diferente para esses direitos. Exatamente. E a questão do acesso à justiça, da justiciabilidade dos direitos fundamentais como um todo, dos direitos sociais em particular, tem a ver com, como se diz, os direitos fundamentais eles têm dentes. Por que tem dentes? Se o Estado não cumprir, ou desrespeitar, ou não proteger, ou não fomentar os direitos sociais, claro que dentro de uma determinada medida, eles podem ser acionados perante o Poder Judiciário. É muito interessante, assim, porque aqui na academia a gente, né, geralmente tá no meio dos livros, há uma teorização a respeito disso, e aqui tu está nos trazendo um aporte bem mais prático, claro que está relacionado também com a tua função, né, que tu ocupa como magistrado aqui da comarca, mas eu quero agradecer a tua presença aqui, te dizer que o curso precisa dessa aproximação com o Poder Judiciário, como realiza com outras instituições, com a OAB, com etc., mas te dizer que as portas aqui do nosso curso da universidade estão abertas. A hora que quiser vir aqui, conversar com os nossos alunos, participar do programa de novo, é uma satisfação conversar contigo. Eu agradeço o convite, agradeço a essa disponibilidade do curso de Direito aqui da Faculdade de Direito da Universidade Franciscana. Até há 1 ou 2 semanas estive aqui falando sobre a tese e vi que houve uma grande receptividade e fico contente em poder partilhar essa experiência prática e a teórica. Até, inclusive, a minha busca pela academia foi para que eu conseguisse, né? Mesmo trabalhando no dia a dia, evidentemente, nós precisamos de uma boa teoria. Sim. Uma boa teoria, uma prática Perfeito. boa. Né? Então, nós precisamos da academia, a academia é muito importante, né? Os subsídios todos que temos vêm da academia. O Poder Judiciário não pode ser um poder autorreferente, citando-se a si mesmo, né? Tem que ouvir a academia, tem que ouvir a crítica. Isso só nos ajuda para o crescimento da ciência jurídica, o crescimento da sociedade como um todo. Perfeito. Agradecemos pela presença, então, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Grande abraço.